Graça e paz a todos os amados no Senhor Jesus. Eu sou o pastor Genesi e neste vídeo nós vamos continuar falando sobre a depressão, dessa vez depressão profunda. Vamos ver? Será que um homem cheio do Espírito Santo pode ficar com depressão? E eu estou falando de depressão profunda. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem que ora constantemente, um homem que lê a palavra de Deus, um homem que prega a palavra de Deus, um homem que explana a palavra de Deus, um homem que ganha almas quando prega. Um homem desse pode ter depressão? Na Bíblia nós encontramos alguns. Veja bem, quando você lê a respeito de Moisés, vamos falar de Moisés. Moisés, um homem que falava face a face com Deus. Você já leu lá o que diz em Êxodo 32:32? Deixa eu ler para você. Êxodo 32:32. Na minha versão, diz assim: 32:32. Agora, pois, perdoa o pecado deste povo, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Olha Moisés pedindo a Deus para, além de matá-lo, ainda riscar o nome dele do livro da vida. Moisés, então antes de você falar algo que você não tem conhecimento, procure se informar. Moisés pediu para Deus: olha, se o Senhor não perdoar a iniquidade, se o Senhor não perdoar o pecado deste povo, pode me riscar, pode me tirar fora. Olha a carga que estava sobre este homem. E eu estou falando de Moisés, não é de qualquer um. Moisés, o homem mais manso de toda a terra. Moisés, o homem que falava face a face com Deus. Moisés, um homem tirado das águas para liderar um povo pelo deserto e fazer com que esse povo herdasse a terra prometida. Moisés estava muito deprimido nesse momento. Não é fácil. Você quer ver outro? Além de Moisés, o que você me diria de Jeremias? Todo mundo conhece Jeremias como o profeta chorão. Quem está com crise de depressão faz o quê? Chora. Dorme. Olha a crise desse homem. Chorava demais. Estado de depressão terrível. Você quer ver outro? O próprio Jó. Quando você lê o livro de Jó, você vai encontrar uma passagem bem interessante de Jó. No capítulo 2 ou no capítulo 3? Não, no capítulo 3. Olha só a carga excessiva de sofrimento que está sobre este homem. Olha o que é que ele diz. No capítulo 3 de Jó, no versículo 10, ele diz assim: ó, por que não fechou as portas do ventre
nem escondeu os meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei. Está pedindo aqui até para ter nascido morto. E você vai me dizer que Jó não era um homem cheio do Espírito de Deus? Um homem que depois falou com Deus? Em um redemoinho? Você não vai me dizer, né? Que você é melhor do que Jó. A depressão, meu irmão, é uma doença. Não confunda. Depressão é doença. Pode atingir homens cheios do Espírito Santo de Deus, pode atingir também homens que não têm o Espírito Santo de Deus. De qualquer forma, a doença que está no nosso planeta Terra, desde que Adão pecou, ela atinge qualquer um, entendeu? O que você me diria do profeta Jonas? O livro de Jonas termina e ele continua depressivo. Deus está tratando da depressão de Jonas no final. Você sabia disso? Olha quando Jonas entra no barco. Ele vai fazer o quê? Ele vai dormir. Qual é um sintoma de uma pessoa depressiva? Ele quer dormir, é hipersonia. Ele quer dormir. Ele desceu para o barco, foi dormir. Fugindo da presença de Deus. E aí quando acontece tudo aquilo, os marinheiros vão lá, acordam ele, perguntam quem é ele diz: eu sou profeta. De onde você é? Ele dá o nome da cidade. E o que é que você está fazendo? Eu estou fugindo da presença do Deus que fez o céu e o mar. Aí os caras, pelo amor de Deus, o que é que esse cara fez com a gente? Já tinham perdido a carga do navio e agora só faltava perder as vidas. O que é que Jonas orienta a tripulação a fazer? Já que a morte não me alcança, me lança no mar. Agora imagine um navio em alto mar e você pegar aquele homem e jogar no mar. É para quê? É para ele nadar até a próxima cidade? Não, é para ele morrer. Olha o grau de depressão que está neste homem. E você vai me dizer que Jonas não era um homem de Deus? Está na Bíblia, meu irmão, está na Bíblia. E aí Deus prepara um grande peixe, traga Jonas, e durante 3 dias, Jonas começa a refletir. E aí passa aquela crise, o peixe vomita ele anda mais 3 dias até chegar em Nínive. E lá ele prega a palavra de Deus. E quando ele prega durante os 3 dias naquela cidade, ele sai da cidade, vai para um monte e fica lá esperando o fogo descer do céu e consumir aquela gente má que habitava naquele lugar. E como Deus não mandou o fogo, porque o povo havia se arrependido, aí de novo, lá vem aquela crise e pega Jonas e açoita Jonas de um lado para o outro. É interessante, né, que no capítulo 4 de Jonas, né, que ele está lá, todo mimizento, igual a alguns cristãos de hoje, se achando mais infeliz de todos os homens, né? Aí, tá vendo? Não é por isso que eu não queria vir pregar. Eu sabia que tu é misericordioso, que tu és perdoador, tu ia perdoar a iniquidade desse povo. Não é por isso que eu não queria vir. Aí começa aquela ladainha, né? Igual, ai meu Deus, igual o profeta Elias. Só ficou eu sou o único. E assim mesmo ainda querem me matar. Ai meu Deus, nós não sabemos como Deus está operando. Não sabemos como Deus está agindo. Mas uma coisa sabemos: Deus está trabalhando em nosso favor. Deus não está contra nós. Deus está ao nosso favor. E veja mesmo, olha. No capítulo 4, versículo 9, tá assim, né? Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar
a morte. Jonas estava desejando a morte, porque uma aboboreira que nasceu ontem morreu hoje. Mas não estava desejando a morte para Deus não matar mais de 120 mil homens que não sabia discernir a mão direita da mão esquerda. Tá vendo como que é as coisas? E hoje em dia não tem pessoas que dizem, eu gosto mais dos animais do que de gente? Tem. Só que os animais não foram feitos à imagem e à semelhança de Deus. E Deus conhece. Deus nos conhece. Deus sabe que quando alguém diz uma coisa dessa, Deus nem leva em consideração e nem nós também devemos levar em consideração, né? Eu falei de homens que estão na Bíblia, que tiveram crises de depressão profunda. Não é uma depressão no começo. Aqui eram homens que viviam depressão profunda mesmo. Entende? Vamos falar um pouco agora dos homens contemporâneos nossos. Talvez você não tenha ouvido falar, mas muito do pessoal evangélico sabe da obra desse homem chamado David Brainerd. David Brainerd é um missionário que foi... ele colocou na cabeça dele que ele tinha que evangelizar os índios. E ele foi para lá evangelizar e evangelizou. Só que ele ficou muito tempo exposto, sem comer, sem beber, só em consagração. E isso gerou nele uma enfermidade. Ele voltou com uma pneumonia muito agravada. E ele veio a falecer por isso, né? Então, o seu futuro sogro, que ia ser sogro dele, que ele namorava com a filha dele, escreveu o diário dele. E nesse diário de David Brainerd, que é uma obra muito rica, você vai ver que ele tem momentos terríveis de... a depressão quando pega é uma coisa terrível, entende? E você vai dizer que David Brainerd, um homem que não sabia falar a língua dos índios, foi lá na tribo, e esses índios comiam homem branco, e ele foi lá, e os índios não comeram ele. Ele foi, entrou e saiu. Não era cheio do Espírito Santo de Deus, é porque você não conhece nada do David Brainerd. E eu sugiro a você que procure conhecer sobre a vida de David Brainerd, um grande homem de Deus, que merece até ser imitado por todos nós, tá? Então procure saber a obra, ou então ler o diário de David Brainerd, tá? Outra pessoa que era cheio do Espírito Santo de Deus e que até hoje passa filmes a respeito do livro que ele fez. Olha, ele escreveu um livro que depois da Bíblia é o livro mais lido no mundo. Você quer me dizer que esse homem não é cheio do Espírito Santo de Deus? Até hoje, estamos no ano de 2023. Até hoje, esse é o livro mais lido depois. Primeiro livro mais lido é a Bíblia. Segundo, O Peregrino. De quem? John Bunyan. Esse é o autor do livro O Peregrino. É um livro muito lido e também o filme é muito assistido. Quem não puder ler o livro, assista o filme, né? Mas todos os filmes que fazem não fica 100%. Né? O que ele escreveu no livro. No livro é bem mais interessante, né? Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, mas que tinha crises terríveis. Olha, esse John Bunyan, ele foi 14 anos preso. E qual foi o crime que ele cometeu? Pregar a palavra de Deus na praça. Isso era crime. Ele pregava a palavra de Deus. E ele tinha uma filhinha, a mais caçulinha, era cega, e a turma falava para ele: John, se você prometer que você não vai mais pregar, a gente vai soltar você, para você poder criar sua filhinha. Ele dizia assim: se vocês me soltarem hoje, amanhã eu estarei na praça pregando a palavra de Deus. Você quer me dizer que um homem desse não era cheio do Espírito Santo? E tinha uma depressão profunda. Quer ver outro? O príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon.
Para você ter uma ideia, tinha noite que esse homem estava com uma crise tão grande de depressão que ele não pregava. E teve até um caso que uma vez ele estava com uma crise terrível, ele disse: eu não vou pregar não, eu vou assistir uma pregação em outra igreja. Aí entrou cidade adentro, lá em Londres, aí entrou numa igreja, viu uma igreja aberta, ele entrou e foi assistir o culto. Olha que coisa, que coisa. Os cultos dele, que o Spurgeon fazia, eles eram escritos assim, né? A turma, quando ele pregava, a turma ia escrevendo. Então, depois que terminava o culto, a turma já começava a passar no prelo, né? Já imprimia e distribuía a pregação de domingo do Charles Spurgeon. E ele foi nessa igreja, ele estava com uma crise forte de depressão, e ele não estava em condição de pregar. Então ele foi ouvir outro pastor pregar, né? Então ele colocou a sua capa, colocou o seu chapéu e foi. Chegou na igreja, já tinha muitas pessoas lá, e ele foi e entrou, sentou num banquinho ali atrás, ficou lá escutando a pregação. Interessante é que o pastor dessa igreja não preparou uma pregação. E o que foi que ele fez? Pegou uma pregação do Spurgeon, que ele tinha pregado há vários dias atrás. Ele pegou uma pregação e leu aquela pregação, pregou em cima daquilo que o Spurgeon já tinha pregado. Havia um costume, naquela época lá em Londres, que quando o pastor pregava, que terminava o culto, ninguém se levantava da igreja. O pastor ia lá para a porta, e aí sim, as pessoas começavam a se levantar e sair. Aí o pastor pegava na mão de cada uma pessoa que saiu. Obrigado por você ter vindo. Gostou da palavra de hoje? Ô pastor, foi uma bênção. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua semana. E de repente, ele está apertando a mão de quem? O pastor está apertando a mão do Spurgeon. Quando ele viu que era o Spurgeon, ele arregalou os olhos e disse: ô irmão, me perdoe, eu preguei a sua pregação. Ele disse: pois é, eu precisava ouvir essa pregação hoje. Então, uma crise de depressão, meu irmão. Esse negócio de, não, que essa doença aí, depressão, é do diabo. Qual que é a doença de Deus, então? Toda doença é má. Então, ninguém está livre de pegar uma depressão, certo? O que é que gera muito a depressão, principalmente em líderes religiosos? O que é que gera? Excesso de trabalho. O excesso de trabalho gera a depressão profunda. Você vê que tem pastor, tem pastores, padres, que não tem lazer. O tempo dele ele dedica todo à obra, certo? E o que é que acontece com isso? Ele quebra, certo? Deus deixou um dia para o homem descansar. E quando você quebra isso, você paga as consequências, né? Todo ser humano precisa de lazer. Tem pastores e padres e outras profissões aí que tem uma demanda muito grande, né? Que não tem lazer, né? Outra coisa, pastores que não têm amigos. Tem pastor que tem muito puxa-saco do lado dele, mas amigo não, que ele possa dizer: rapaz, eu estou com um problema com a minha esposa, ou então eu estou com um problema com o meu filho está se desviando, o meu filho está indo para um lado perigoso. Pastor não tem amigo que ele possa compartilhar. Lembra de aquele homem também não tinha amigo, ele era muito solitário, o Elias não tinha uma pessoa para ele compartilhar, entende? Então, tem pastor que não vai a um cinema, tem pastor que não vai a um teatro, tem pastor que não vai a um jogo de futebol e nem joga também. Aquela peladinha, para quê? Para descontrair, meu irmão. Tudo isso é necessário ao ser humano. Um pastor é um ser humano. Ele necessita disso. Não fique com essa agenda tóxica que você tem, certo?
Porque na hora que a doença chegar, aí você vai ver como é ruim você não ter tido essa precaução. Você tem que se precaver. A doença atinge todo mundo. E não venha dizer, que essa doença é do diabo. Toda doença é do diabo, todas. Então o pastor não pode ter dor de cabeça? O pastor não pode ser míope? Que conversa é essa? Um pastor não pode ter doença no fígado? Então esse pastor deve estar bebendo. Quem te falou isso, meu irmão? Cuidado com o que você diz. Vá se informar melhor. Procure um psiquiatra. Psiquiatra não é médico de louco. Psiquiatra é um médico que vai tratar das suas emoções. E todos nós somos feitos de tudo isso. Não é porque você ou eu somos pastores que nós temos que nos isentar de também ter lazer, compartilhar com os amigos, compartilhar com a família, assistir um cinema, assistir um teatro, ou jogar uma peladinha, ou assistir um futebol. Isso não vai tirar a tua fé, isso não vai tirar a tua comunhão com Deus. Se cuida. Quando você vê que tem algo errado, procura um psiquiatra, procura um conselheiro, mas não deixe esse mal te pegar. Não deixe esse mal crescer dentro de você. Isso é como uma planta que fica se nutrindo da outra. Vai sufocando, sufocando. Mas o pastor não pode dizer que fica doente. O pastor é aquele que é super crente, é super homem. Quem te falou isso, rapaz? Até Moisés pediu para morrer. Jonas pediu para morrer. Jeremias está de depressão, que chorava. Jonas, olha o 4º capítulo de Jonas. Deus vai tratar da depressão de Jonas no final, que Deus fica conversando com ele. Quer dizer que é razoável isso, né? Você tem dó de uma planta e não é para eu ter dó daquele povo. E Jonas está lá. Meu irmão e minha irmã, nunca pense que a ciência está contra a fé. Procure um médico. Procure um médico. E não é por isso que você vai perder sua fé, não é por isso que você vai perder a sua comunhão com Deus. Não. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua alma e você tem que cuidar da sua mente e do seu coração. Amém?